É possível uma pessoa salva ter segurança e certeza da sua salvação? É possível alguém salvo em Cristo vir a perder essa salvação? É possível ser filho de Deus de manhã e ser filho do diabo à noite, ser cidadão do céu de manhã e ir para o inferno à noite? O que a palavra de Deus ensina sobre esse assunto? A salvação é obra de Deus e não do homem. Toda ela é obra de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem regenera, é Deus quem converte, é Deus quem santifica, é Deus quem sela, é Deus quem justifica, é Deus quem glorifica. De ponta a ponta, a salvação é obra de Deus. E eu gostaria de examinar com você o texto de Romanos, capítulo 8, versos 29 e 39, para falar com você sobre a segurança da salvação. Nós podemos ter a certeza da salvação. Não é vaidade, soberba, presunção você afirmar que tem a garantia de vida eterna. É a palavra de Deus que ensina isso. Por exemplo, João escreveu a sua carta dizendo: essa coisa eu vos escrevo para que saibais que tens a vida eterna. Jesus Cristo disse: em verdade digo, que quem querer tem a vida eterna. E este texto de Romanos tem 5 afirmações e 5 perguntas. A primeira afirmação é que nós podemos ter a garantia de vida eterna porque Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus nos amou, diz a Bíblia, desde a eternidade, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. A segunda verdade, a segunda afirmação é que Deus nos predestinou, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu desde a eternidade, Deus nos escolheu em Cristo, Deus nos escolheu para a santificação, Deus nos escolheu mediante a fé na verdade e a santificação no Espírito Santo, de tal maneira que a fé não é a causa da eleição, a eleição é a causa da fé. Todos quantos que foram destinados para a vida eterna creram que de tal maneira Deus nos escolheu e por isso nós cremos no Senhor Jesus. A terceira razão por que nós podemos ter a certeza da salvação é porque aqueles que Deus predestinou a este, Deus também chamou, e chamou com santa vocação. Há 2 chamados, um externo e um interno, um geral e um específico, um dirigido aos ouvidos e outro dirigido ao coração. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, nos seguem, porque a voz de Deus é poderosa. Aqueles que recebem este chamado, sendo eles eleitos de Deus, ouvem, atendem esse chamado de Deus. A quarta verdade é que aos que Deus conheceu, ao que Deus predestinou, aos que Deus chamou, a este Deus também os justificou. Em outras palavras, quando você crê no Senhor Jesus, seus pecados são cancelados por causa do sacrifício de Cristo Jesus. E a justiça de Cristo Jesus, isso significa um ato legal lá no tribunal de Deus. O sacrifício de Cristo foi em seu lugar, em seu favor. Jesus morreu apenas para possibilitar sua salvação. Jesus morreu efetivamente para resgatar você. Ele morreu pela sua igreja, pelas suas ovelhas. Ele verteu o seu sangue para que você tivesse vida e vida em abundância. Isso significa justificação. A quarta afirmação que Paulo faz aqui é que Deus conheceu você. Deus predestinou você. Deus chamou você. Deus justificou você. Quinto lugar, Deus glorificou você. Muito embora a glorificação seja um fator futuro, escatológico, que se dará na segunda vinda de Cristo, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você que crê no Senhor Jesus já está nos céus. Paulo não errou quando colocou o verbo no pretérito perfeito. Aos que Deus predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. Aos que justificou, a este também glorificou. O fato consumado. Porque, na verdade,
O projeto de Deus é perfeito e vai de eternidade a eternidade. Você que crê no Senhor Jesus, embora o caminho seja estreito, embora seja um cabo de espinhos, Ele é poderoso para completar a obra que começou a fazer na sua vida. Agora, Paulo vai tratar ainda dessa segurança fazendo 5 perguntas retóricas. A primeira delas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está no seu lado, se Deus amou você, se Deus chamou você, se Deus remiu você, se Deus justificou você, esse Deus é poderoso para glorificar você. E esse Deus está do seu lado, a seu favor. Portanto, nada nem ninguém, nem neste mundo, nem no porvir, pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda pergunta: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não dará graciosamente por ele todas as coisas? Se Deus já deu o melhor, Jesus Cristo, seu filho, você acha que Deus agora deixaria você pelo caminho? Que Deus pararia a obra que começou em você? Que Deus abandonaria você na estrada da vida? Não, Ele é poderoso para completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Terceira pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Se o juiz supremo, se aquele que está sentado no trono está dizendo que você está justificado, quite com a lei de Deus, quite com a justiça de Deus. Não é possível nenhuma acusação prosperar contra você no tribunal de Deus. Quarta pergunta retórica: quem os condenará? Em Cristo Jesus, quem morreu, quem ressuscitou, quem intercede por nós. Se Jesus Cristo deu sua vida por nós, em nosso lugar, então nós não precisamos mais morrer por essa morte, porque Ele já morreu essa morte por nós, nos dando perdão e vida eterna. A última pergunta: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, fome, perigo, nudez, espada? Somos mais do que vencedores por meio de todas essas coisas. Se Paulo disse: estou muito certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos seguros nos braços de Deus. Jesus Cristo disse: eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. A segurança da salvação não está em nós, está em Deus. E Deus é fiel para cumprir o que prometeu. E Ele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Podemos nos alegrarmos com a vida eterna. Podemos ter a garantia da vida eterna, porque Deus é fiel e Ele é o autor da salvação. Ele é o consumador da nossa fé. Eu quero orar com você. E talvez você até hoje teve dúvidas, insegurança, medo, ou você pode ter a garantia, você pode ter a certeza, você pode ter a alegria, você pode se regozijar em Deus por tão grande salvação. Deus aplica a tua palavra ao coração daqueles que ouvem, para que eles possam, a partir de agora, em Cristo Jesus, desfrutar da alegria, da segurança, da salvação, da vida eterna, em Cristo Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor.